Bom dia, riquezas! Acho que a gente tá construindo aqui um quadro, né? De eu estar aqui com vocês pelas manhãs. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você correr antes de caminhar. Essa consciência me veio agora. Eu tava pensando em alguns movimentos que eu escolho criar e fazer. Bom dia! E essa consciência me veio forte. Correr antes de caminhar. Eu tenho uma pergunta para fazer, antes da gente começar a trabalhar nessa consciência. Quantas vezes você buscou sair de lugares antes de você estar preparada para sair daqueles lugares? Um exemplo muito prático. Bom dia, Vânia. Um exemplo muito prático é quando você, por exemplo, sai brigado de algum lugar. Ao invés de você buscar se entender com aquelas pessoas, ou talvez você era jovem, saiu da casa dos seus pais quando você queria fugir de lá porque tinha alguma questão. Muitas mulheres saíram porque tinham questões, abusos, enfim, cada situação é uma situação. E a gente não tem autoridade nenhuma de julgar a história de ninguém. Mas eu preciso te trazer essa consciência, porque tem situações e situações. Tem situações do qual aquele processo, mesmo que às vezes desconfortável, vamos usar a metáfora da pérola. A pérola ela precisa ser incomodada pela areia para que ela se torne uma bela pérola, valiosa. Algumas coisas são desconfortáveis, mas essas coisas geram em você a aprimoração daquilo que você se torna. E tem outras coisas que sim, você precisa sair para fazer seus movimentos e não ficar preso. Então, quando eu falo tem situações e tem situações, tem pessoas que precisam estar naquele lugar, curar aquela questão, desenvolver, porque senão ela vai se apresentar de outras maneiras, às vezes mais desconfortáveis. Porque quando algo desconfortável se apresenta na sua vida com alguém que te ama ou com alguém que tem algum elo, ainda assim, às vezes é mais confortável do que quando você tem que passar por essa situação de evolução com algum estranho. E daí, quando você foge, você vai ter que lidar com isso em algum momento. Senão você vai passar a vida inteira fugindo, na fuga. Tem pessoas que precisam sair de algumas situações, porque senão vão passar a vida inteira se colocando como vítimas. Por isso que cabe você identificar qual é a situação que você vive. Mas é preciso ter discernimento, pedir orientação, para que você entenda. Às vezes você quer sair de uma situação que te desconforta porque mexe com alguma crença, com alguma questão sua pessoal, mas que está te dando toda a base que se requer para que você possa dar o próximo passo. Se o passo que você ouviu, se o passo que você foi direcionada para fazer é o que você está vivendo e você não ouviu, dê o próximo passo, desenvolva as habilidades que se requer, aproveite o solo que você está. Não saia dos lugares quando você está brigada. Cure aquela questão. Ah, mas eu não quero resolver tal coisa com tal pessoa fez tal coisa comigo, ela me machucou, ela fez algo ruim para mim. Ok, era a consciência que ela tinha. Eu não tô falando que ela não vai colher as consequências deste fruto. Eu estou falando que o que essa situação doeu em você. É isso que você precisa curar. É isso que você precisa liberar perdão. Se libertar do passado. Entender que todas essas coisas são as areinhas da pérola para que façam com que você se torne ela. Valiosa. Então, perceba qual situação você tá. Será que você tá tentando correr antes de caminhar? Será que você tá tentando se colocar no lugar de vítima e se sente presa no lugar onde você se colocou? Porque vocês já ouviram a metáfora da formiguinha? Que quando a gente vai mexendo assim ao redor, ela não consegue sair? A gente consegue ver como ela consegue sair daquele lugar, mas se a gente ficar colocando coisinhas assim, mexendo com o dedo ao redor dela, às vezes ela não consegue sair. Porque ela se sente que tá presa.
Um animal, quando por muitos anos ele ficou preso no mesmo cercado, quando a gente tira o cercado, às vezes ele não consegue sair, porque a mente dele está condicionada com aquela limitação. Qual foram os cercados que você foi conduzindo na sua mente para que te protegesse de fazer aquilo que você sabe que foi chamada, para te proteger de fazer aquilo que você precisa, para viver a vida que você quer, para estar nos lugares onde você quer, mas você se colocou numa prisão. Eu, Thalia, eu saí recentemente de uma prisão que eu havia me colocado, que me protegia, uma prisão que eu estava segura, porque todos nós temos um propósito, é fato. Você não está aqui à toa, do nada, nada é do nada. Só que estar segura é muito bom, porque faz com que nós não tenhamos que lidar com coisas que nós não queríamos lidar. Essas coisas podem ser coisas externas, desafios na vida, ok, pode ser, mas pode ser muitas coisas internas, desafios internos que você tem que olhar. Talvez são desafios que você não olha há anos. Pode ser na sua área espiritual, pode ser na sua área mental, na sua área emocional, relacional, eu não sei. Só que se você não romper essas prisões mentais e emocionais que você se colocou para ser a vítima, para ser a coitadinha, para se manter nesse lugar, você não conseguirá viver aquilo que você requer. Entendeu? É sobre isso. Perceba os desafios que se apresentam, perceba as coisas que estão para você aprender e lidar e como você se sente com isso. Porque é isso que você precisa curar, é isso que você precisa fortalecer. Reflita sobre. Comece a andar passo após o próximo passo. Tem pessoas que precisam ouvir o próximo passo. Tem pessoas que precisam começar a andar os passos que já ouviram. Só você vai saber quem é você nessa questão. Vou falar de novo. Existem situações e situações. Ou você pode estar preso numa situação, num degrau, ou você pode estar tentando apressar processos. Quem é você? Quem é você? Como é que você pode avançar? O quanto que você tem sorte de poder acessar consciências que te libertam, que fazem com que você consiga avançar. Se você estiver aberta para ouvir, para prestar atenção, para agir naquele momento, não se preocupe. Não se preocupe, nada nunca faltará para você. Se você estiver conectada com aquilo que você precisa fazer. Porque a falta, a escassez é conectada com a ilusão de desconexão. Ela é parte da ilusão de desconexão. Se você sente que algo te falta, você está desconectado de algo. Vocês já ouviram aquela história, era um vazio do tamanho de Jesus? Não importa se você acredita em Jesus, Buda lá, mas tem coisas que são um vazio aonde coisas físicas não vão conseguir preencher. E essa escassez, a carência, a falta, o não perdão, ela se alastra como uma erva daninha em todas as áreas da sua vida. Hoje você tem esse recurso? Hoje você tem essa consciência? Hoje você tem essa possibilidade? É sobre isso. O amanhã, a gente pensa amanhã. O hoje a gente olha agora.
O que eu tenho para fazer hoje? O que se apresenta para mim resolver hoje? Eu tenho como resolver? Não tenho. Com quem eu posso resolver? Não tem ninguém para resolver. O que eu tenho que olhar, falar, mudar em mim para que isso se resolva? Porque eu não tenho como mexer no futuro ou no passado, a não ser que eu mexa no meu presente. Se eu mexer no meu presente, se eu mudar a forma que eu sinto, se eu alterar essa questão no meu agora, eu consigo alterar o meu futuro. Mas se eu não mexer nisso agora, o futuro vai se apresentar mais de hoje. E se você hoje está angustiada, se hoje você está triste, se hoje você está mal, quanto mais disso vai se apresentar no seu amanhã, porque vai ser uma somativa. Você não olhou, você não curou, você ignorou. E o do contrário é o mesmo. Se hoje você se alegrar, se hoje você buscar ser diferente, o hábito que te fortalece, que te dá coragem, que te dá fé, ele vai estar mais fortalecido amanhã. E amanhã será um pouco mais leve do que hoje. Amanhã será um pouco mais claro do que hoje. Qual é a sua escolha? Continuar querendo correr, resistindo ou se entregar para o processo? Ou se entregar para o processo. Ser quem você quer ser de fato. Suas condições já estão muito mais leves. Você já deu um ato de coragem. Você já chegou até aqui. Parabéns. E agora? Você vai continuar dando passos de coragem? Ou você vai ter medo? Ou você vai estagnar, porque dá um passo e estagna e para e resiste. Se não tiver resistência, vai ser muito mais fácil. Hoje, amanhã e sempre. Se tiver resistência, a sua resistência comprime seu corpo, seu emocional, seu espiritual, e você não consegue enxergar e receber os recursos. Aí vai ficar sempre querendo fugir da situação, vai ficar sempre querendo correr, não, tem que resolver isso aqui logo. Ok, mas você já está lá? Não, você não está lá, você está aqui. E se você está aqui, o que aqui você pode fazer? Como aqui você pode se desenvolver com mais facilidade, com mais recurso? Porque aqui ainda tem uma base. Será que se você for correndo para onde você quer, você não vai se ver mais sozinha? E lá você vai ter que lidar sozinha com as questões que você não está olhando hoje? Porque vai ter que ser olhado em algum lugar, em algum momento. Não tem como fugir. Algum lugar, em algum momento você vai fazer. Mas você é tão amada e tão protegida que para que você faça o que se requer, você sempre está tendo um amparo, um suporte. Só que se você fugir, não vai acontecer. Você vai ter que olhar para isso de qualquer maneira, num lugar onde você vai se sentir sozinha. Nunca estará só. Você nunca vai estar só. Só que você vai se sentir mais sozinha. Então, analise isso, olhe para isso. E escolha, entenda qual situação você está. Oi, Johnny. Quanto tempo, riqueza? É sobre isso. Eu vou deixar vocês esse sábado com essa reflexão. E percebam as situações e situações. Qual dessas situações você se encontra hoje para que você possa avançar?